Porque muitas datas não são celebradas estrategicamente, são porque já estão no calendário. Às vezes em sala de aula eu faço essa provocação. Vai virar o ano 2023 para 2024, você vai planejar o seu endo para 2024, ao invés de abrir o seu Excel com as ações que você já fez em 2022 e duplicar a sua planilha, começa com ela zerada. Se a empresa fosse começar hoje, se eu tivesse carta branca, quais ações eu faria? Que aí talvez você tenha coragem de escolher as ações que realmente são estratégicas para o negócio da empresa. E não porque está todo mundo fazendo ou sempre foi feito aqui, eu vou seguir fazendo. Obviamente, seguir o fluxo é mais fácil. E natural. Eu vou ser cobrado menos, né? Quando alguém vier falar, poxa, mas e o projeto estratégico? Ah, mas eu tô envolvida nisso, naquilo, não sei o que, na data tal. Pô, tu vê mães, pais, né? Pô, domingo agora, pais, ok, vai ao ar depois, né? Mas enfim, pais, tal, não sei o que. Cara, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, né? Todo dia tem alguém dizendo, gente, dá uma ideia aí de Dia dos Pais. E eu olho e falo assim, cara... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário. Mais um episódio do podcast Relacionando. O podcast que você sabe fala sobre gente, sobre pessoas, pessoas que fazem acontecer. Aqui a gente não vai ficar falando só de marca de produto, a gente fala de quem faz a roda girar de verdade. Diretamente dos estúdios da InStore, nosso parceiro, nosso patrocinador. A InStore, quando viu que a gente falava mais ou menos com as mesmas pessoas, estreitou aí o relacionamento com a gente para ajudar a acolher pessoas tão especiais que a gente traz aqui todos os episódios para vocês. A InStore, que com trilhas sonoras exclusivas consegue dar um up naquele ambiente talvez moroso de um escritório cheio de gente trabalhando, com playlists exclusivas, pré-selecionadas junto com você. Ou, de repente, aquele podcast corporativo, aquela live ao vivo, que você coloca a sua marca para falar, o seu departamento de gestão de pessoas, conseguindo incluir a sua fala numa rádio indoor, uma rádio corporativa. Segue a InStore aqui no Instagram, dá uma fuçada lá, conecta com eles, vale a pena. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma provável extensão de um episódio que a gente já teve na primeira temporada, e que nós recebemos a Rose Catani para trazer um tema que era muito interessante, o endomarketing. Naquela ocasião, a gente precisava entender que diferença tinha endomarketing de comunicação interna. Por que todo mundo que trabalhava com comunicação interna, quando o marido ou a esposa tinha que falar com o que a pessoa trabalhava, falava, acho que é endomarketing que ela faz. A gente teve bastante conteúdo naquela vez lá. E como é que a gente faz para a gente trabalhar isso ainda melhor? Talvez, eu diria, com o guru do endomarketing? Brincadeira, eu tô fazendo uma piada aqui porque você já vai ter a sua oportunidade de explicar qual é a questão em relação a esse nome. Tá? Tranquilo. Eu tô aqui com o Carlos, que também gosta de ser chamado de paulista, porém mora no Rio Grande do Sul, é isso? Há 36 anos. Então é um paulista já com sotaque gaúcho. Sou mais gaúcho já. Ei, que beleza. Carlos, aqui a gente tem um momento recrutamento, momento talent acquisition, como algumas empresas gostam de dizer, e eu recebi seu currículo, eu tô com ele aqui, vou dar uma lida, e eu queria começar perguntando qual é o seu nome completo? Carlos Eduardo Palhares André. O paulista. O paulista. Muito bem. Minha mãe e meu pai adoravam 2 nomes, então os 4 filhos têm 2 nomes. Eu imagino que tenha sido paulista, porque um dia você viajou pro Rio Grande do Sul e lá falaram, o paulista lá que chegou de São Paulo. E aí nunca mais consegui tirar esse carimbo. Tem até uma crise de identidade, né? Porque o cara, às vezes, era comum ligarem lá na empresa e, por exemplo, queriam falar com o Carlos. E a secretária falava, Carlos? Que Carlos? Não tem Carlos aqui. Mas enfim, faz parte, né? Muito bom. Onde você atua hoje? Hoje eu atuo em 2 frentes de negócio, uma na Guru do Endomart, que é uma empresa de treinamento, alguns cursos online, palestras presenciais em company, e atuo também numa outra empresa junto com o meu sócio Douglas Conte, na Core,
que é uma empresa que ela trabalha muito forte com a cultura organizacional das empresas, né? Então a gente até faz alguns trabalhos que poderiam ser vistos como endomarketing, mas a gente sempre começa com olhar de cultura. Qual é o jeitão de ser mesmo daquela empresa para que as ações sejam bem coerentes, né? Muito bem. Eu tô vendo aqui que você é publicitário com MBA em marketing. Fundador e CEO da empresa Guru do Endomarketing. Também já foi por 19 anos parte do board da Happy House, né? Que inclusive é uma agência de endomarketing, né? Exatamente. E lá você também colocou em paralelo a sua carreira sendo professor de pós-graduação da ESPM Sul. Exatamente. Um belo currículo, muito bem. Você está pré-aprovado para nossa conversa aqui, falta só fazer uma coisa, o crachá da firma, vamos fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui a nossa câmerazinha. Quando é que eu inicio trabalhando? Assim que a sua foto estiver revelada. Ok. É tudo muito rápido, é tudo muito fresh. Eu vou pedir para você segurar a plaquinha do nosso Relaciocinando. E eu vou tirar a fotinho para quem está só ouvindo a gente, o barulhinho de sempre. Muito bem. Fiquei bem na foto, não? A gente vai descobrir. Enquanto a nossa fotinho revela, explica pra gente. O Guru do Endomarketing não é o Carlos Palhares do Paulista. Existe uma confusão envolvendo esse nome e que até você estava me contando nos bastidores agora há pouco, né? Quando você criou toda a questão do conceito do Guru Endomarketing, não era para promover o Carlos a Guru do Endomarketing no mercado. Que eu imagino que tenha até dado alguns olhos tortos aí por conta disso. Certamente. Não, o que ocorreu? A ideia do Guru surgiu quando eu comecei a escutar de alguns clientes. Né? Olha, você tem uma jornada aí, tipo, na época já 19 anos trabalhando só com endomarketing, atendendo grandes empresas, né? Então muita vivência, já viu e viveu muita coisa. Se eu tivesse 10% de você no meu dia a dia, ajudaria um monte para que eu resolvesse as coisas com outro olhar. Tá. E aí eu pensei, cara, vou um dia criar um treinamento, uma formação, onde eu possa fazer uma transferência de conhecimento para transformar este profissional no guru do endomarketing da sua empresa ou das empresas nas quais ele passar. Então assim surgiu a ideia do Guru. Mas sem sombra de dúvida, chegou um momento na minha vida que eu falei, nossa, tem algumas pessoas, né, que verbalizam, né, poxa, eu levei meses para seguir você, pensei em de fato não fazer o seu curso, porque eu achava uma certa arrogância, como que alguém se intitula, né, guru e tal. E aí eu falei, cara, realmente está dando mais confusão do que algo legal, né? E aí acabei mudando, acabei assumindo o meu nome, né? Então hoje o meu Instagram é @eu_sou_carlos_palhares, né? Então acaba ficando mais fácil, mais alinhado até o nome que vai junto do meu livro, enfim, coisas do gênero. E aí a ideia era que o treinamento transformasse as pessoas que passassem por ele em gurus do endomarketing. Exatamente. Que é até por isso que a gente botou o nosso letreiro hoje no plural, né? Que era pra gente poder falar, beleza, é possível existir vários gurus do endomarketing trabalhando juntos, né? E eu gostei muito do descritivo do seu treinamento, que diz que é para as pessoas tentarem aprender em pouco tempo o que você levou 22 anos para aprender. Cara, quando alguém se propõe a fazer isso, é sensacional. É super maluco, né, Felipe? Porque às vezes a gente escuta assim, fulano tem 10 anos na área, 15, 20, poxa, e sem sombra de dúvidas, tem muita vivência, muita jornada. Mas se você parar para pensar que nos meus 22 anos, eu sempre trabalhei como fornecedor, atendendo empresas. Então, assim, não são 22 anos na mesma empresa. O que você pensar de desafio, eu já vi e resolvi 10, 15, 20 vezes em todos os segmentos possíveis e imagináveis. Siderúrgica, grandes empresas de varejo, serviço, no Brasil, fora do Brasil, com unidades fora, com 1.000 funcionários, com 120 mil funcionários. Então, assim, tem muita bagagem que eu acho que seria muito ruim da minha parte manter ela comigo somente. Né? Sim, não que eu dúvida. seja dono da verdade, longe disso, mas se puder encurtar um caminho, né? Por que fazer com que o outro trilhe exatamente? Quantos erros eu fiz, quantos erros cometi,
Quantas ações não deram certo? Quantos eventos não foram legais por um detalhezinho? Poxa, não tem por que todo mundo trilhar essa mesma jornada, né? Vamos dar uma encurtada. É verdade. A gente tá com o nosso crachazinho pronto aqui. Olha aí, ó. O Flash deu uma estouradinha, mas é o seu crachá. Seja bem-vinda a essa conversa. Aí, você show. Está efetivado Beleza, já vou ficar com ele, pro então. time aí do Relaciocinando. Por favor, fica à vontade. Olha aí. Show. Muito bem. Existe uma frase que eu não vou lembrar agora se eu vi no seu material do Instagram ou se foi em algum outro lugar, que dizia, e me chamou muita atenção porque eu acho que isso é um dos motes do Relaciocinando. Você dizia, o diferencial está nas pessoas. E aí, quando a gente vai falar de endomarketing, que é, de certa forma, uma palavra que acaba levando uma tecnicidade muito, muito grande para uma operação dentro de uma empresa e etc., antes de falar do endomarketing, o diferencial está nas pessoas, né? Fala um pouco para mim sobre isso. Isso é uma crença minha já de alguns anos. Pessoas, empresas e marcas crescem e se fortalecem de dentro para fora. Sim. Empresas nada mais são do que reunião de algumas pessoas em volta de um CNPJ. Ah, sim. Alguém um dia foi lá, registrou na junta e pensou, vou criar uma empresa e essa empresa vai ofertar tal coisa no mercado, eu tenho esse sonho, e conseguiu convencer algumas pessoas a compactuar desse sonho. Mas qualquer entrega, seja produto, seja serviço, é feita pelas pessoas, né? Quando a gente escuta, o clima em tal empresa não tá legal, não é o ar-condicionado, né? Quando eu entrei naquela empresa, eu não fui bem acolhido, não foram as paredes que acolheram, foram as pessoas que deixaram de acolher bem aquela pessoa. Então assim, cara, empresas são pessoas que se unem e geram algo. Tão simples assim, né? Sim. E por vezes a gente esquece, por vezes o nosso olhar tá na ferramenta, né? Agora vou colocar uma rede social, e longe de não ser relevante, mas assim, cara, é só uma ferramenta. Se não tiver uma estratégia que tem o foco nas pessoas, né, ela não vai funcionar. Poxa. E aí a gente está falando sobre um cara que passou muito tempo da vida em outra profissão até, se a gente for colocar aí, você era publicitário, né? E aí durante algum tempo você se viu um pouco inquieto nessa profissão. Isso parece muito a história de um dos últimos episódios, se eu não me engano, o último episódio da nossa primeira temporada. A Bruna dizia a mesma coisa, ela falava, Bruna Daello, um beijo, Bruna. Ela falava, eu era marketing, publicidade, e eu estava inquieta nisso, e parece que as pessoas na publicidade tendem a chegar uma hora que elas ficam inquietas, né? Eu também sou publicitário. Um dia eu olhei e falei, não, eu quero ir além. O que aconteceu que te levou, que te jogou lá pro endomarketing? Qual foi essa trajetória? Legal. Excelente pergunta. Número 1, assim, sem julgar, né? Cada um escolhe qual a sua jornada, a sua trilha naquele momento e tal. Mas para mim chegou um certo momento que eu olhei e falei assim, cara, não tô me sentindo bem. De repente trabalhar para marcas que eu tô ofertando produtos que eu não consumiria, que eu não acredito, e de novo, não tô julgando, né? Aquilo não fazia bem para mim. E aí, isso foi lá 89. 99 para 2000, eu já estava ingressando no meu MBA, ou seja, já tinha uma ideia de sair da área. E aí eu me lembro que eu me preparei financeiramente, cheguei para minha noiva na época e falei assim, ó, decidi sair da agência e eu não quero mais agência. Eu juntei uma graninha aqui, dá pra gente viver 6 meses, mas assim, se você me perguntar o que eu quero fazer, eu não sei. Eu sei o que eu não quero. As minhas aulas no MBA eram aos sábados. E aí no sábado seguinte, eu cheguei na aula e contei para alguns colegas ali, olha, dei o meu aviso prévio, tenho mais um mês na agência, o que é meio surreal, assim, quem trabalha em agência dificilmente dá aviso prévio, né? Diz que tá indo e era isso, né? Mas eu fiquei um mês e tal. E no sábado seguinte, um colega falou assim, olha só, Paulista, tem uma amiga minha que vai montar uma agência. E eu falei de você. E eu falei, Gustavo, vou te matar, velho. Que parte você não entendeu que eu não quero mais agência?
Ele falou, cara, mas já falei de ti pra ela, vai ficar muito chato se você não for. E foi maluco, porque foi a entrevista de emprego mais fácil, porque eu fui sem querer a vaga. Uhum. Essa pessoa era a Analisa, Tá. tá? A minha ex-sócia na Rap. Então, na verdade, eu fui o primeiro funcionário a ser chamado para trabalhar na Rap. Depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, acabei sendo convidado para virar sócio e por lá fiquei até 2019, de 2000 até 2019. Só que os meus colegas de agência falavam assim, meu, você é maluco, velho. Você vai fazer cartazinho, você vai fazer folderzinho, o que você quer fazer com coisinha interna, né? O mundo dá voltas, alguns depois lá na frente, né, que não sabem se não tinha vaga para eles na Rap, né? Então, o que eu fiz lá atrás foi seguir um caminho que pouquíssima gente na área seguia, né? Naquela época, em 2000, imagina, né? A agência era uma coisa extremamente pujante, né? Não que não seja hoje, mas mudou bastante. E eu acabei seguindo esse caminho, enfim, as pessoas falam, e eu até olhei alguns anteriores da temporada, né, passada, eu falei assim, olha, se o Felipe me ofertar a caneca, eu vou querer aquela de que não foi sorte, viu? Tem gente que acha que foi sorte, né? Não, foi ralando muito, exatamente. Cara. Aquelas canecas foram o máximo mesmo. Assumindo risco, então assim, cara, tinha um risco, né, assim... Analisa uma excelente pessoa, a gente se dá bem até hoje. Volta e meia fala assim, tá, mas você saiu da Rap por quê? Cara, sonhos diferentes. Todos os sonhos que a gente tinha junto, a gente fez junto. Sim. E tá tudo certo, né? Cada um quis seguir o seu caminho. Não, e eu costumo dizer que os lugares... As pessoas tendem a esse negócio, né? Eu fiquei 1 ano lá, não deu certo. Não é que não deu certo. É mais um tijolinho que você está colocando, porque talvez precisasse passar por aquilo ali para alguns aprendizados que você ainda não tinha virem, né? Sejam eles bons ou ruins. Imagina, quem olha meu currículo é 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio nos lugares, parece que tipo, parece que eu sou o pior funcionário do mundo, né? É o que eu era. E não é isso, é que eu sempre também fui inquieto e eu percebia que eu estava construindo alguma coisa. Para chegar hoje, ter uma agência Exatamente. E ter um podcast que talvez seja ainda não o teto, mas talvez o resultado disso tudo que foi colecionado, né? Eu acho que vai um pouco por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é de café? Sou. Então vamos tomar um café? Vamos. Infelizmente as canecas da primeira temporada, elas realmente não estão mais com a gente, até para tentar dar um outro teor à coisa, mas aquelas canecas faziam um sucesso danado, realmente a maioria das pessoas, depois eu fui ver, escolheram o Não Foi Sorte, foi trabalho mesmo? duro. Foi. Cara, mas eu confesso que eu teria dificuldade, porque teriam várias ali que eu teria vontade de fato pegar, né? Mas aí sempre você quer escolher a que é mais significativa para quem vai te ouvir, né? Sim. Assim, aonde você agrega mais, né? Então acho que seria essa. Existe um trabalho que você fez recentemente que você disse que levou muito tempo para fazer, que foi uma construção, e a gente estava falando agora sobre construção, foi uma construção, uma jornada longa, que é o seu livro, Endomarketing para pequenas e médias empresas, é isso? Isso aí. Por que levou tanto tempo para criar? E quanto tempo foi? Cara, Felipe, na verdade eu levei 19 anos, 20 anos quase, né, para criar. Porque o que ocorreu, assim, existe uma fase muito legal na minha vida, que eu acho que também foi uma segunda virada de chave, que foi quando eu fui convidado para dar aula na pós. Porque aí eu tive que literalmente confrontar muito mais a teoria com a prática. Isso era muito legal, porque diversos mitos teóricos eu olhava e falava assim, cara, isso funcionou até então, mas a partir de agora não funciona. Ou em termos de Brasil, é um pouquinho diferente, a gente tem muita coisa de fora, né? Então, mesmo que eu quisesse escrever um livro, e sim, teve um livro da Analisa que o último capítulo dele é meu, junto com ela, mas não é um livro só meu, né? Mas esse livro é um livro colaborativo? Ou é só seu? Esse aqui é só meu. Ah, é só seu, tá. Esse aqui é só meu. Tá. Então, eu queria realmente ter uma coisa sólida, que eu pudesse dar um olhar diferente, né? Para que pudesse agregar, né? E sempre tinha uma coisa que me incomodava muito, que era assim, eu sempre trabalhei para grandes empresas, mas assim, por muito tempo,
né, a Rap já há anos tem 70, 80, 100 funcionários, né? E eu tive uma parte na Rap que eu era diretor de criação, que eu tinha abaixo de mim, na minha equipe, ali uns 40 funcionários, mais ou menos. Tá. E eu te digo que como líder cara, do meu jeito de liderar, é praticamente desumano você ter 40 pessoas para liderar. Então eu fiz muita cacaca, perdi muita gente boa porque esqueci de dizer que era boa. Sabe o fulano tá indo embora e diz, Paulista, obrigado, tá não sei o quê, mas fechei com uma outra agência, mas como assim? Você é o meu melhor funcionário. E o cara te olha e fala assim, mas tu nunca me disse. Aí tu fala assim, pô, a gente tem uma tendência de olhar para quem necessita de mais atenção. Então assim, coisas que a gente aprende na prática. Então eu queria que esse livro de fato fosse sólido e conseguisse também trazer um pouco de coisas que eu vivi enquanto eu tive que fazer gestão de times, né? E aí nasceu a ideia do livro. O livro, ele tem 2 grandes pilares, assim. O primeiro deles é ancorar na cultura organizacional, né? Que isso é uma tônica que eu defendo muito, assim, não tem fórmula pronta. O que serve para uma empresa não serve para outra. Às vezes, do mesmo segmento, você tem que entender o cenário, o contexto daquilo, colaboradores, clima, tudo. Às vezes a solução vai ser completamente diferente. A maneira como eu encontrei ao longo dos anos é ancorar no jeito de ser. Então, assim, vamos entender o jeito de ser daquela empresa e a gente faz uma coisa alinhada. E o segundo grande pilar é uma lógica de que ao longo do livro eu vou pontuando o que é essencial que você faça em endomarketing, se você é um pequeno ou médio negócio, o que é facultativo. Tenho condições, tenho equipe, tenho grana, estou disposto porque vai exigir mais do meu time, beleza. E o que é desnecessário? Cara, deixa pros grandes fazerem isso, entende? Cara, você é um pequeno, tô pensando em montar uma universidade corporativa. Cara, não precisa, velho. Tem um monte de coisas legais em termos de treinamento, cursos que você pode ofertar, do que você ter sob o seu guarda-chuva. E é muito normal o pequeno olhar pro grande para poder se espelhar e construir, né? Só que eu começo o livro fazendo essa provocação. Muito fruto das startups. A quantidade de grandes olhando para os pequenos para ver, cara, deixa eu aprender coisas ágeis, deixa aprender novos modelos de negócio. Então não é só os pequenos que têm que aprender com os grandes também têm. E aí o livro segue essa tônica, né? Um pilar forte na cultura e depois uma essência de enxergar o que é essencial, o que é facultativo e o que é desnecessário. Posso mostrar para a câmera o livro? Pode. Muito bem. Endomarketing para pequenas e médias empresas. Mas quão pequenas? Que sonham grande. Para pequenas e médias empresas que sonham grande. Mas quão pequenas? A minha empresa, por exemplo, que não tem endereço fixo, tem mais ou menos 5 pessoas no time e todo mundo trabalhando remoto. Pode tirar alguma coisa legal desse livro? Se você acredita que as pessoas fazem a diferença no seu negócio, certamente. Né? Porque tem no essencial, vai ter muita dica de coisas de gestão que não implicam em você ter verba para aquilo. Às vezes é um ritual específico que vale a pena para você alinhar o time e por aí vai, né? Então, assim, se você acredita que gente faz diferença, cara, se você tem 3, 4, 5 funcionários, certamente vai ter alguns bons insights aí. Bom, o Relacionando é o lugar de gente que gosta de gente, né? Coisa boa. Já diz a nossa caneca. Eu vou pegar esse livro pra mim, posso? É teu. É meu? É teu. Muito obrigado. Dedicatório e tudo aí, ó. Que honra. O que é aquela caixinha ali? Cara, isso aqui eu te trouxe. O que ocorreu? Na verdade, a marca do Guru no final era essa, tá? Mas ela começou diferente, ela tinha meio que um chapeuzinho de guru ali na ponta, provavelmente ninguém vai ver ali da câmera, mas você vai se dar conta, né? E aí tinha uma outra empresa de outro segmento que ela tinha um chapeuzinho registrado, e aí ela me acionou e falou assim, cara, olha só, a gente tem um nome parecido e a gente tem um chapeuzinho, só que o meu chapeuzinho é registrado. Então, assim, achava legal você mudar a sua marca. Aí eu falei, cara,
quer saber, eu sou pequeno, não vou comprar briga, e aí eu acabei mudando, tá? E por isso Entendi. que esses são os meus 100 primeiros posts que eu fiz no formato meio que de game para usar em dinâmica. Você imprimiu os seus 100 primeiros posts. Sim, fiz alguns kits, demais. mas nunca vendi, nunca fiz nada. Então, Posso assim, ver? é seu também, cara. Ai, gente. Eu uso em sala de aula em algumas dinâmicas e talvez você seja a quinta pessoa que vai ter um lá, exemplar tá desse. Então eu dei para algumas pessoas específicas que eu sei que vai usar no dia a dia. Não segue uma ordem, não, é aleatório. Não, né? aleatório. Então vamos lá. Quando foi a última vez que você envolveu os agentes de comunicação interna na construção de soluções? E se você virar, vai ter sempre alguma provocação Tem de uma você provocação. você pensar tal. Prefira ser parte da rotina já existente do líder do que exigir que ele seja parte da sua. Porque vem muito ensinamento, né, em cima disso. As pessoas falam assim, mas eu crio um novo ritual e a liderança não segue. Mas quem sabe o grande problema é porque tu tá colocando mais tarefa no líder. Aliás, isso me lembra um post seu que dizia, vamos parar de colocar tudo na conta do líder? O líder é gente também, viu? Eu acho o máximo, porque a gente tem essa coisa um grande amigo aí, o Rodrigo Muchak, teve aqui para falar sobre comunicação para liderança. Na primeira temporada também. E isso era uma coisa que a gente olhava e falava, tá, existe bastante cobrança pro líder, porque ele é o líder, mas até onde ele também não é um colaborador. Até onde ele também não precisa ser acolhido e abraçado pela empresa como mais um. Porque parece que quando vai para a liderança, deixa de ser aquela pessoa a estar embaixo da sua saia. Você passa a olhar e fala assim, não, agora, amigão, agora você só entrega. Agora a gente não te entrega mais nada. Bem-vindo ao time dos que só tem a fazer, só tem dever, não tem direito, né? Sim. E eu vi aquele post agora... Você falando desse impresso aqui, e eu lembrei disso. Não vamos colocar tudo na conta do líder também, né, gente? Tadinho dos líderes. Daqui a pouco ninguém mais quer ser líder, né? Exatamente. Líder sofre nas carreiras em Y, pressão. todo mundo vai só pro outro lado, né? Nossa senhora, nossa senhora. Né? Porque é um desafio grande, assim. Eu tive líder que trabalhou comigo ao longo da minha jornada que, cara, eram... aos olhos do colaborador naquele momento, era uma líder super mãezona, né? Mas, na verdade, ela não estava sendo uma boa líder e ela estava indo contra a empresa, né? Porque todas as decisões mais críticas, mais sérias, que, obviamente, toda empresa toma e ia gerar algum tipo de estresse, ela iniciava a reunião, né, com os seus liderados ali, dizendo, gente, olha só, eu não concordo, tá? Mas a diretoria resolveu que, cara, não, né? A gente te chamou, a gente contou qual era o contexto, né? Então, a partir do momento que você começa uma reunião dizendo assim, olha, o que eu falar daqui para frente é tudo culpa dos diretores e eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, você está ferindo algo que não existe líder se não tiver empresa. Se você ficar queimando a empresa desnecessariamente e não dando esse olhar inteiro, né? Mas, enfim, não é para todo mundo realmente ser líder. Né? Eu vou te entregar aqui agora, tá? Eu vou contar para as pessoas que muito recentemente você madrugou e não dormiu, tendo insights do que conversar aqui. Eu vou contar, isso aconteceu. Eu acordei com um monte de áudio, com coisas incríveis que me chamaram a atenção e a gente combinou por conta disso, que essa não ia ser uma conversa tão superficial, assim, vamos falar sobre coisas que a gente normalmente não fala, né? E uma das coisas que me chamou a atenção do que você me disse era, o Window Marketing está batendo a cabeça no teto. E a outra que me chamou muita atenção também, e aí você me fala se isso está relacionado ou não, tem muita gente seguindo a cartilha e falando, putz, tem uma data no calendário que eu preciso cumprir, me dá aí uma ideia aí do que fazer, eu preciso de ideia do que fazer, e as pessoas começando pelas ações e não pelos planejamentos. Fala um pouco pra mim disso daí, por favor. Beleza. Na minha visão, o Enomat está batendo no teto, literalmente, tá? Houve um crescimento da necessidade muito exponencial, fruto da própria, né, pandemia, enfim, até aquelas empresas que não vou me envolver com nada interno, se viram, né, na necessidade ali. Isso fez com que a
atividade. Em algumas empresas criaram-se áreas, mas em outras é alguém que vai desempenhar essas funções, né? Começou a ter uma procura muito maior. É natural nisso que exista aí vários profissionais ingressando na área, nem sempre todos têm a mesma jornada e tá, né, tudo certo. Uma tônica que cresce já de anos e aí piorou um pouco é a queixa dos profissionais em relação à valorização, seja financeira ou até em termos de reconhecimento e relevância da área. Ok. Né? Pô, eu só sou chamado para apagar incêndio, né? Não tem uma cadeira mega e estratégica, salvo exceções, né? A gente sabe que tem aquelas grandes empresas que realmente já fazem há muitos anos, que realmente tem esse cuidado. Um dos grandes pontos disso é o seguinte, cara, enquanto a gente ficar fazendo mais do mesmo, né, e entregando ações como se fosse receita de bolo, e eu já vinculo no segundo ali, né, é comum, e eu digo com muita... eu já tive nesse lugar por diversas vezes, né, então como eu vim da criação também, fui diretor de criação, é natural que qualquer problema a gente queira começar pela solução criativa, é o mais legal, é o que vai tangibilizar lá, né? Então, poxa, vamos fazer o evento assim, vamos fazer um vídeo assado, mas cara, nós nem mergulhamos para entender o problema e nós já estamos dizendo que a solução é um vídeo. A solução é o brinde X que vai, né? E as datas começaram a tomar essa proporção. Se você quiser celebrar a data, tem data todo dia. Tem data o tempo todo. Tem data de mês de causa todos os meses, né? Já tem uma cor para cada mês. Já tem uma cor, as cores já se misturam, né? Tem maio amarelo, setembro amarelo e por aí vai, né? Então assim, se você ficar só nas datas, só que as datas elas vão trazer para o profissional de endomarketing visibilidade e conhecimento. Eu sei que a gente faz ação de endo, mas não vai trazer reconhecimento. Porque muitas datas não são celebradas estrategicamente, são porque já estão no calendário. Às vezes em sala de aula eu faço essa provocação. Vai virar o ano 2023 para 2024, você vai planejar o seu endo para 2024, ao invés de abrir o seu Excel com as ações que você já fez em 2022 e duplicar a sua planilha, começa com ela zerada. Se a empresa fosse começar hoje, se eu tivesse carta branca, quais ações eu faria? Que aí talvez você tenha coragem de escolher as ações que realmente são estratégicas para o negócio da empresa. E não porque está todo mundo fazendo ou sempre foi feito aqui, eu vou seguir fazendo. Obviamente, seguir o fluxo é mais fácil. E natural. Eu vou ser cobrado menos, né? Quando alguém vier falar, poxa, mas e o projeto estratégico? Mas eu tô envolvida nisso, naquilo, não sei o que, na data tal. Pô, tu vê mães, pais, né? Pô, domingo agora, pais, ok, vai ao ar depois, né? Mas enfim, pais, tal, não sei o que. Cara, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, né? Todo dia tem alguém dizendo, gente, dá uma ideia aí de Dia dos Pais. E eu olho e falo assim, cara... Aí você olha e fala assim, tá, começa do zero, me conta a história da sua empresa. Exatamente. Aí a pessoa olha e fala, calma, mas vai dar trabalho Vai falar trabalho. tudo. Então, é maluco, mas assim, e eu volto lá no início, né? Quando eu criei o curso Você, Guru do Endomarketing, esse curso tem 71 videoaulas. Vídeos de 5 a 8 minutos, 20 ferramentas para download, desde algumas técnicas de ensaio, né? Porque o cara faz todo o plano, mas ele não ensaia. Porque ele fez. Aí ele vai pro diretor dele e faz do diretor, naquele momento, cobaia. Só que, cara, eu dou aula há 16 anos na pós. Eu ensaio, claro, não a aula inteira, mais rápido, mas todas as aulas. E toda nova aula eu mudo slide de lugar, eu substituo, isso não faz mais sentido. Porque, cara, só que quando você tá na aula, você já ensaiou antes. Você tá mega preparado para aquilo. Os caras não ensaiam, então tem dicas disso, então tudo que fez diferença na minha carreira, né? E eu pensava assim, cara, vou vender curso feito água, né? Vendo, mas absurdamente mais baixo do que eu imaginava. Aí um dia eu pensei, cara, será que é pelo preço? Porque eu defini que os meus 20 anos
tem um valor e eu não vou, né, cobrar um valor abaixo do que eu acho justo, até porque esse treinamento, ele nasceu com 3 mentorias online individuais gratuitas comigo. O aluno marca quando quiser e a gente faz individualmente para ele. O que eu fiz em determinado ano? Tirei as mentorias e baixei drasticamente o preço, né? E aí o valor lá foi para 597, se não me falha a memória. Fez cosquinha nas vendas, seguiu vendendo a mesma coisa. Aí eu voltei lá na minha essência e falei, cara, mas eu criei o curso para quê? Para gerar transformação naqueles profissionais que realmente querem, né, ser o guru do endomarketing nas empresas deles. Então, cara, a mentoria é muito importante, porque é o único momento que eu vou poder fazer realmente algo muito focado naquele aluno. Voltei com as mentorias, né? Hoje é uma mentoria. Aliás, tá no ar agora um especial 2023 que vem com 2 mentorias, mas geralmente é uma mentoria focada no aluno. Quem já foi meu mentor sabe, cara, eu mando o áudio, a pessoa manda, e aí eu faço, cara, eu acho que o foco da mentoria é esse, a gente debate, manda ferramenta, o aluno preenche para eu entender um pouco mais, e aí nós temos uma mentoria, não é mentoria para você contar a sua vida, eu já sei da sua vida antes, então é focado mesmo. E aí, então, subi de novo o preço, coloquei mentoria e seguia as minhas vendas. E ressignifiquei isso para mim. Eu falei, cara, não é uma formação para todo mundo. É uma formação para quem acredita que não tem receita de bolo. É uma formação para quem acredita que, cara, precisa mergulhar, entender a empresa, realmente se aprofundar para fazer um endomarketing estratégico, né? Então, não vai ser todo mundo. E por isso que eu fecho esse bloco dizendo, cara, o endomarketing bateu no teto. Ele só vai crescer e ganhar o valor que a área merece se os profissionais subirem a régua dele. E começarem a botar o pezinho fora dessa caixa. Se a gente ficar só com as datas pelas datas, cara, esquece, velho. E o profissional do endomarketing, quando uma coisa que eu fiquei muito curioso, você dentro do curso, quando você vai começar a dar suas mentorias, ou mesmo analisar quem foi que comprou, você consegue perceber que aquela pessoa tá trazendo demais, porque eu imagino que trazer demais o background da empresa na qual ela trabalha para uma formação que na verdade está formando ela e não o profissional da empresa, seja muito comum. Né? Na sua mentoria você consegue visualizar isso? A pessoa fala, não, porque aí lá a gente fez isso, aí agora a gente vai ter essa data aqui, e aí ela acaba se transformando na colaboradora daquela empresa que está se formando e não na Ana Paula que tá realmente atrás de subir na carreira de endomarketing. Isso acontece muito? Muito, muito. E assim, eu tenho formação em coach também, né? Não atuo, né, com isso, mas sem sombra de dúvidas uso ferramental que eu aprendi muito com os meus mentorandos. Então assim, dependendo do que mandar do áudio, cara, tem ferramenta clássica ali de coaching que eu mando, vai fazer a roda da vida, eu quero enxergar, já tive mentoranda antes da gente marcar, eu falei assim, beleza, a mentoria aqui é profissional, não é o meu papel, eu não sou médico, mas assim, ouvindo o teu áudio, olhando o resultado das ferramentas, você precisa avançar no aspecto de relacionamento amoroso. Isso está travando a sua vida e é uma roda, né? Se tu tem um dente muito grande, isso está com problema. Primeira mentoria, a menina falou, olha, você me deu um chacoalhão que a minha médica em 5 anos não conseguiu fazer. Eu falei assim, mas segue com a sua médica. Eu não sou médico, entendeu? Mas que bom que tu enxergou isso, porque a partir de agora, ó, cara, aqui nós vamos tratar da profissional. Então, assim, sai dessa cadeira, né, de ficar só e beleza, vamos olhar os seus projetos, e depende de cada mentorando. Tem aqueles que é foco lá da mentoria, fala, cara, tu vai me mandar o teu melhor projeto e o teu maior fracasso. Tu vai me mandar, vai me contar por áudio, eu vou analisar, eu vou me preparar, e aí para a sessão nós vamos debater, eu vou botar os dedinhos na ferida, vou fazer várias perguntas, né, vou te trazer algumas provocações para que tu possa evoluir, né, na sua maneira de... Porque isso é uma coisa...
muito do que rola dentro das empresas, às vezes coloca o funcionário numa posição reativa. Né? Então é isso, assim, eu vou responder uma pesquisa de clima do GPTW, exemplo, vai ter uma pergunta lá, quando você entrou na empresa, você foi bem acolhido? Beleza, mas talvez tenha que ter uma outra também, quando alguém entra, você acolheu bem, né? Então você tem que fazer esse contraponto, né? E quando você vai provocando isso do funcionário, ele vai vendo que, cara, é a sua percepção. Eu não estou dizendo que ela não é verdade para você, mas assim, nunca uma relação, um é 100% errado e o outro é 100% certo. É uma relação, né? Então, talvez tiveram coisas que para ti não bateu legal, mas a empresa tinha uma intenção, o seu líder tinha uma intenção e é legal a gente conseguir ter esse discernimento. Não é vilão aqui contra, né, mocinho Sim. E vice-versa. Para o crescimento profissional, porque assim, cara, toda empresa, por melhor que seja, tem o diacão, tem a regra que eu não gosto, então assim, se você não tiver discernimento disso, né, vai ficar difícil na sua carreira, né? Desde que você falou sobre aquele pensamento... Desculpa. Fugiu na minha cabeça. Agora há pouco a gente estava conversando e aí, depois dessa sua colocação, eu lembrei de um momento que você já tinha colocado e queria te fazer essa pergunta. Existe algum momento em que o endomarketing hoje talvez esteja sendo desnecessariamente usado? Daquela que você fala, cara, não precisava utilizar do tempo do profissional do endomarketing, da sabedoria do pessoal do endomarketing para essa área aqui, enquanto outras áreas que a gente deveria estar olhando, a gente não está olhando. Essa coisa do endomarketing ter batido a cabeça no teto, talvez também esbarre nesse ponto, tipo, onde o endomarketing deveria estar focando o tempo dele, ele não está, ou está e não está tanto, e tem áreas da empresa que acham, não, isso a gente precisa do endomarketing para pensar, para fazer, para acontecer, e dá vontade de falar, gente, não, vocês não precisam de mim para isso, né? Como é que você vê isso? Cara, assim, o endomarketing, junto com a área de RH, talvez sejam as duas únicas áreas dentro das empresas que invariavelmente conversam e têm acesso a 100% da empresa. Faz sentido. Né? Sim. Então isso faz com que a gente tenha todas as situações. Você vai ter aquela empresa que algumas áreas se dão conta de que, cara, se eu inflar o endomarketing, a minha área aparece mais, aí entra ego, não só do profissional, da área, tal, não sei o quê, que olhando um pouquinho de fora te falava assim, cara, estão gastando e estão investindo numa coisa exagerada. Tem um quê de maturidade também, então assim, isso é muito comum quando a área é muito nova ou quando os profissionais da área são muito novos, que aí eu não falo de idade, eu falo de vivência naquela empresa mesmo. Quando você tem uma área com uma maturidade maior, eles já conseguem ter esse discernimento. Eles já passaram por essa fase. Sim. De ter que comunicar tudo para todo mundo, porque todo mundo pedia, e aí já bateram nesse teto, que entenderam que o funcionário é contratado para desempenhar atividades. E por mais que doa em mim, doa em você e doa em todos os colegas da área, não é para ficar se informando nas redes sociais internas, lendo as news, os e-mails, se engajando nas ações. Ninguém vai crescer na carreira porque é o funcionário que se engaja 100% em todas as ações. Tá, e as entregas nas quais ele foi contratado? Não, isso aí ele não faz. Ninguém, né? Então, toda empresa vai bater no teto de excesso. Seja de informação via comunicação interna ou de ação de endomarketing. Depois que bateu no seu teto, e aí cada empresa tem o seu teto, aí vai ter que falar, cara, nós estamos desperdiçando. Então, vamos ter que olhar e ver disso tudo que a gente está fazendo, o que é estratégico. Então, você precisa passar por essa fase para você chegar numa maturidade onde você consiga realmente ser mais estratégico. E aí a gente volta no profissional de novo também. É mais cômodo para o profissional ficar no que não é estratégico. Porque ele não precisa, né? A ação
do Dia dos Pais é se as pessoas gostaram ou não. Agora, se eu me envolver num projeto mega estratégico, talvez os indicadores vão ser outros e eu vou ser cobrado se eu atingir ou não. Sim. Se eu gerei valor ou não. Né? Eu já tive essa vivência com mais de um ex-funcionário, assim, da pessoa querer ter uma função mais estratégica, querer, e aí você enxerga, beleza, enxergamos, é essa vaga, e aí você vai lá, promove o cara não desempenha. Aí você olha e fala assim, tá, mas você tá fazendo o que você fazia antes, aquilo não é, você tem que fazer isso aqui, e aí não é porque ele não quer, é porque ele não consegue, é porque às vezes ele tem medo, né? E aí você vai lá no fundo e vai ver, cara, na verdade ele queria um reconhecimento maior, ele queria ser melhor remunerado, mas não necessariamente ele queria uma posição estratégica que ele ia ter que apresentar resultados estratégicos, né? Então tem muito disso, assim, mas tem muito a ver com a maturidade dos profissionais e da empresa. Na primeira temporada, a gente ouviu a frase que dizia que, basicamente, o endomarketing, o profissional de endomarketing, ele é quase como... ele tem quase como a empresa como seu cliente. Tá? Porque as pessoas estão lá dentro, ele precisa analisar absolutamente todo o diagnóstico da saúde, do clima daquela empresa, ele precisa pensar em estratégias, ele precisa trazer soluções para os briefings que são trazidos de cada um dos departamentos. Você também enxerga quase como se as pessoas de dentro da empresa fossem clientes do pessoal de endomarketing? Eu, particularmente, não curto muito, assim, essa definição. Eu entendo o que está por trás, né, que é, de fato, a gente enxergar que existe um público super relevante e que, por muitas vezes, ele precisa ser considerado o público número 1, é ele que vai fazer essa entrega, mas existe um diferencial, né? Aquela máxima, né, a primeira impressão é a que fica, ela funciona muito quando a gente é cliente, por exemplo, né? Quando você é funcionário, não é a primeira impressão a que fica. É de todo dia. E principalmente alavancada pela última. Porque a empresa é para você como você se sentiu hoje. Ok. O que ela fez ontem não fez nada além do que eu esperava e além do que eu imagino, e você também fez. O que ela fez hoje importa muito mais para você. Tem uma teoria do Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, ele chama de teoria do pico e fim. E ele traz essa lógica de que o ser humano, quando ele tem um contato muito constante, e aí serve para o colaborador, a gente tem contato com a empresa todos os dias, com o líder todos os dias, a experiência, a jornada dele é medida pelas experiências de pico, sejam boas positivas ou não, então faça tudo para que seja o máximo, e a última, e é em cima disso que ele faz uma média. Então, toda vez que a gente enxerga o funcionário como cliente, a gente fere um pouco essa lógica, porque o cliente não tem um contato 100% todos os dias com a empresa, né? Salvo talvez alguma exceção, mas não me vem nenhuma aqui. O funcionário tem. Então, assim, você precisa ter uma constância grande e, assim, você vai ter momentos, assim, não é porque você é mega engajado que amanhã você vai estar mega engajado e feliz. Cara, depende de N fatores. E talvez coisas externas, talvez uma regra, talvez, né? Poxa, adorava trabalhar lá na minha empresa e aí veio, né, pandemia e resolveram que não fazia sentido ter um mega escritório que era, infelizmente, do lado da minha casa. A empresa se mudou para um espaço muito legal, mais jovem, mais fã, mas, cara, é meia hora de casa. Cara, essa decisão para aquele funcionário, principalmente nos primeiros dias, deu uma ralada nele, né? Vamos ser sinceros. Né? Mas aí o cliente não seria basicamente o departamento que vira para você e fala, temos tal coisa para fazer, e os funcionários, a persona a ser trabalhada? Não seria uma coisa, talvez nesse conceito de cliente, não seria meio que isso? Mas você entende, sim, mas você entende que o cliente, você precisa satisfazer só ele. Uhum. No caso da área cliente, ok, eu preciso considerar o que a área quer,
Mas assim, a área quer algo que se eu tenho um olhar mais estratégico, pô, mas isso que esta área está me solicitando se conecta com a Semana da Saúde que a equipe de ESG vai fazer e que, mesmo que ele não saiba, eu, enquanto área, preciso conectar essas duas coisas. Então, não necessariamente vou fazer 100% o que tu quer, mas eu vou considerar o que você quer, mas pensando no que é melhor para a empresa também. E eles precisam entender que esse é E seu eles papel. precisam entender. Né? E talvez esse seja o nosso desafio também, mostrar, cara, isso é muito legal, e, cara, e isso se conecta com a área tal, quem sabe a gente faz uma coisa alinhada e com isso a gente une verbas, ganha esforço, isso vai dar relevância para sua área, vai dar para outra também, e estrategicamente isso é muito melhor para a companhia e para o funcionário também. Ao invés de eu fazer 2 estímulos, eu faço um grande boom e ele entende que as coisas estão conectadas. Ah, verdade, faz sentido. Mas se eu só ouvir o que a área quer, eu vou fazer só o que a área quer. Com certeza. Aí, né? aí vai ser praticamente encomenda e aquilo que você entregou vai ser exatamente... Exatamente. A gente pode dizer, talvez, que o endomarketing também ele vá começar a bater a cabeça no teto, porque talvez ele não esteja expandido o suficiente para aguentar as novas demandas do momento. Explico minha pergunta. A gente pode enxergar hoje que nós estamos vivendo um momento que eu acho muito positivo, que é algumas bandeiras estarem começando a ser levantadas que, por menor que seja a velocidade que isso esteja acontecendo, ainda assim temos temas hoje a serem trabalhados e que nenhum é mais importante talvez que o outro, todos eles têm a sua importância, que talvez 15, 20 anos atrás a gente não tinha. E aí talvez tudo aquilo que tinha antigamente cabia dentro de um calendário, cabia dentro de uma sala de comunicação interna, de endomarketing, e hoje a gente está saturado de temas que são necessários serem falados. O Relaciocinando está aqui para mostrar que vários episódios já trouxeram luz para focos diferentes e todos eles estão no dia a dia corporativo ao mesmo tempo, né? Será que o endomarketing conseguiu, e também a comunicação interna e alguns outros pares, conseguiram se expandir o suficiente para aguentar essa demanda que é tão grande, né? E talvez tenda a crescer ainda mais? Em algumas empresas eu acredito que sim, cara. Principalmente aquelas que conseguem enxergar que talvez a solução seja muito mais colaborativa. Aquelas onde as áreas afins acabam trabalhando juntos, né? Volta e meia a gente vê discussões do tipo, EB não é endomarketing, endomarketing não é employer branding, e existem algumas empresas que são áreas separadas, e de novo, eu não tô julgando tudo certo, mas assim, cara, não existe você pensar estrategicamente em endomarketing sem olhar para a marca empregador. Então, assim, cara, você vai ter que se dar bem com EB. E não existe fazer EB você olhando somente para fora. Você tem que considerar o seu público interno. Sim. Senão você levanta uma bandeira lá fora, aqui na nossa empresa é assim, o funcionário olha e fala assim, não é a mesma empresa que eu trabalho, na boa, né? Isso aí pode ser um sonho aspiracional, estamos longe de ser isso. Então, são áreas, né? E aí entra a área de diversidade, enfim. Então, são áreas que se o endomarketing tiver a capacidade de trabalhar em conjunto, eu acho que ele consegue segurar esse rojão de maneira estratégica, né? Okay. Agora, se ele ficar... talvez tenha que abrir mão, porque, assim, funcionário, de novo, é pago para, né? Para trabalhar e aqui eu não tô fazendo nada, nenhum demérito nisso, né? Mas, cara, não é se eu mandava 5 news, então agora eu tenho que falar sobre diversidade, sobre ESG, então eu vou mandar 7. Não é por aí, né? Talvez eu tenha que rever algumas pautas, estrategicamente aonde que eu consigo minimizar, linkar prioridades, e aí a prioridade não é a prioridade do mercado, é a prioridade que tem a ver na minha empresa. Então, assim, faz sentido a gente levantar uma bandeira deste tamanho de diversidade se existe uma cultura ainda completamente contra, ou estrategicamente o caminho daqui a pouco é um pouco diferente. Eu não vou fazer nenhuma ação, eu vou começar a ter umas discussões sobre esse tema para fazer com que esse tema comece a navegar em outras frentes, né, em outras áreas, em altos níveis, para daí a gente começar a primeiro ter uma consciência, para daí lá na frente eu ter abertura para fazer uma ação efetiva, do que já levantar uma bandeira porque eu quero e é uma pauta importante, mas cara,
Né? Aquela coisa, daqui a pouco é uma ideia maravilhosa, mas se eu lançar muito antes, ela morre, né? Eu vejo muito que às vezes a empresa faz aquilo que talvez tenha sido uma ótima ideia dentro da empresa, e aí ela coloca que fez na newsletter, ela coloca que fez na televisão corporativa, ela coloca que fez na intranet, e ela coloca que fez no LinkedIn. E aí fica aquela pergunta, né? Tipo, por que eu preciso dizer tantas vezes que eu fiz? Será que não é muito mais valioso que as pessoas percebam que aquilo foi feito? Eu tenho uma coisa que... Nada contra dizer que fiz. Não, até longe porque eu disso, acho que também longe precisa disso. ter uma promoção da coisa, né? Você vai me entender porque você também tem origem nessa área, né? Na propaganda, de maneira geral, era muito comum lá atrás a gente construir posicionamentos muito mais aspiracionais para as marcas. Cara, eu não sou assim ainda, mas eu quero ser percebido, não sei o quê. Internamente eu sempre bato nessa tecla. Se você não tiver como sustentar as duas coisas, faça primeiro e depois tu até pode refletir que você fez, principalmente usando pessoas que se envolveram como endosso, dando seu depoimento de que viveram aquilo, do que você achar que contar vai funcionar, né? Então, assim, se você tiver que escolher, eu prefiro que aquilo seja sedimentado e você não comunique ainda. E depois, quando você comunica ou até mesmo faz alguma coisinha, as próprias pessoas reverberam, porque aquilo é verdadeiro, autêntico, né? Então não é uma coisa forçada, assim. Então eu iria muito mais por essa linha, assim. Bacana. Eu pude ver uma participação sua em um podcast, e aqui eu vou dizer que eu não consegui identificar qual podcast foi, mas eu peço licença para falar sobre a mesma coisa para o apresentador desse podcast. E você dizia que a cultura da empresa, quando ela começa a ser construída, tem muita empresa que prefere fazer de uma forma colaborativa, e aí ela não tem exatamente uma noção se aquelas pessoas que estão ajudando a construir aquilo realmente estão conectadas com o que a empresa gostaria de ver depois construído ali naquela cultura, né? E aí acaba criando uma confusão, às vezes um desengajamento, às vezes... fala um pouquinho sobre isso, por favor. Tá, legal. Eu vou usar um exemplo simples, tá? Obviamente a cultura é muito maior do que isso, mas a Rap, em determinado momento, a gente olhou e falou assim, cara, os nossos valores estão meio antigos. Eu não sei por que achamos. A Rap nasceu com 3 valores muito fortes, valores da Analisa, depois ela ganhou mais 3 na sequência. Os 3 iniciais são disciplina, delicadeza e disponibilidade. Okay. E eu nunca esqueci deles, porque eles eram muito verdadeiros, né? Sempre foram. Depois surgiram mais outros 3 com D, que eu não vou me lembrar agora, tá? Mas esses 3 eram muito emblemáticos. A Ana sempre falava. Delicadeza, porque eu trabalhei em lugares que as pessoas não eram delicadas. Então, assim, eu não quero que essa empresa seja assim. O cliente pode estar ligando pra gente porque não chegou todo o material que ia pro Rio de Janeiro e metendo a boca, e a culpa nem é nossa, sei lá da GoLog, da, né, TAM Linhas Aéreas e por aí vai, porque houve algum problema de logística. Se a gente levantar a voz e ficar brigando e não for, né, enfim, delicado, a gente não vai resolver nada. Verdade. Então, assim, eu espero acalmar ele e falar, cara, eu vou ver o que houve, depois eu te ligo e vai ser bom, que você vai estar mais calmo e a gente tenta encontrar uma solução. Então, ela sempre bateu muito nessa tecla de delicadeza. Segundo ponto, disponibilidade. Se a gente não entender que a gente é uma empresa de serviço e o cliente ligar, porque, cara, surgiu um grande pepino, cara, sei lá, uma greve 5 horas da tarde, o cara me ligou às 6 de uma sexta-feira e eu falar assim, não esquece, sexta-feira às 6 horas, não, segunda você me liga, a gente resolve. Cara, se eu não entender que serviço você precisa minimamente, claro que se isso for toda sexta-feira, tem alguma coisa que a gente precisa acordar, né? Sim. Mas, cara, né, serviço é isso, estar disponível. E disciplina, porque a Ana falava, eu nunca nasci filha de dono de ninguém. Então, assim, e eu me via muito assim também. Então, assim, cara, eu baixo a cabeça e faço, né? Sei fazer.
né? E por diversos momentos difíceis na nossa jornada, a gente olhava e falava, cara, se tudo der errado na nossa vida, a gente sabe que se a gente precisar começar do zero, a gente sabe fazer. Nós somos sócios que trabalhamos e sabemos fazer, e se tiver que reduzir o time para 5 pessoas, só os sócios, a gente vai fazer de novo tudo. Beleza, e aí a gente resolveu reformular os valores. E foi super colaborativo. Usamos todos os colaboradores, tal, cada um deu ideia, e vieram os novos valores, novos textos que ancoravam. E eu fiquei 6 meses em sala de aula, com os novos valores ali como exemplo, mais 1 ano em sala de aula, onde eu entrei na sala da Ana e falei assim, Ana, eu vou ser sincero contigo. Eu não estou mais usando o slide dos novos valores, porque assim, não estão introjetados em mim. Eu sempre conto dos primeiros 10. Ela falou, que bom que você falou isso, Paulista. Olha só. Porque, cara, eu também não estou confortável. Os valores, embora tenham sido escritos de maneira colaborativa, eles não representam a gente. E a gente, eu não estou falando nem só a empresa, mas a essência de quem fundou e ainda tem sonhos muito conectados com aqueles valores embrionários. Então esse é o risco, né, de você fazer uma coisa extremamente colaborativa, porque os colaboradores um dia vão seguir as suas carreiras e o negócio vai ficar. Nenhum problema se for uma estratégia afinar alguns valores, se a gente está em dúvida de alguns, mas já foi meio que resolvido por aquelas pessoas que fundaram aquela empresa ou que seguem naquela gestão, então vamos envolver e vamos refinar tal. Se der para selecionar aqueles que, né, que enfim, são mais relevantes no negócio, melhor ainda, tal, né, porque senão você corre o risco. E a gente foi ver, a gente viu, cara, a gente faz o mesmo em ações, né? A gente jamais faz um concurso interno nas empresas para, por exemplo, vamos dar nome para um boneco que você vai criar. Gente, pode vir uns nomes votados, e aí foi o mais votado, você vai fazer o quê? Você vai mentir que não foi o mais votado? Mas você tem ver. Então, assim, existe técnica? Existe. Cara, vamos fazer uma seleção dos melhores nomes dos 3, 4 e aí a gente envolve os colaboradores para eleger. Mas nomes pré-selecionados, porque a gente fez faculdade para isso. A gente tem conhecimento de causa da área. O colaborador, ele é colaborador. Não necessariamente ele tem aquela habilidade, né? Sim. Então, assim, vamos ser inteligentes também. Até porque é papel do colaborador se identificar. Né? Não exatamente. Vamos fazer uma pré-seleção e aí ele se identifica entre de qualquer um selecionado tá bem pra gente porque nos representa. Uhum. Aí é diferente, né? Que legal, que legal. A gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Passa rápido, né? Poxa, passa muito rápido, cara, é impressionante. E aqui no Relaciocinando, no final, eu faço um momento que é a dinâmica de grupo que a gente é acostumado a ver aí pelos processos seletivos da vida, e aquelas perguntinhas que a gente sempre olha e fala assim, cara, eu tô tão cansado de responder essa pergunta quando eu passo por entrevista, e por mas isso... eu já não fui selecionado? Você foi, mas é por isso que faltou perguntar pra você, onde você se vê daqui a 5 anos? Putz, cara, eu sou um cara que eu sempre pensei muito no futuro. Eu tô tentando viver muito mais o agora, tá? Mas assim, daqui a 5 anos, como eu, por enxergar que eu ainda posso somar muito com o mercado, né? Eu tô fazendo uma migração e muito mais focado na cultura agora. Então, assim, eu espero daqui 5 anos que tanto eu quanto a minha nova empresa seja reconhecida, né? A gente já faz excelentes trabalhos com grandes empresas, né? Mas a gente quer ser reconhecido, pelo menos nacionalmente, como uma empresa forte em cultura. Porque tem muita empresa boa, mas a gente traz o olhar do Endo também, que eu acho que ele pode somar muito a isso, vinculado ao olhar que o meu sócio tem também de marcas para fora, né? Então, assim, marca é uma só, né? Então, daqui 5 anos eu quero estar nesse lugar, assim. Muito bem. Acho que eu tenho muito para doar ainda pro mercado. Qual que é o nome do seu sócio? Douglas Conte. Douglas. Se eu tivesse que ligar pro Douglas agora e perguntar o que ele acha sobre o Carlos Palhares, o paulista, o que ele diria? Número 1, ele ia falar que é o guru do Endombate, mas é sacanagem. Ele ia falar só pra zoar. Só pra zoar. Cara... Poxa, essa aí eu acredito que ele falaria, cara, que
eu sou um profissional que agrega muito a ele e que tem uma capacidade também de somar junto, né? Assim, a gente se complementa bastante e embora eu tenha uma jornada maior no Endo, assim, eu escuto muito, a gente troca muita figurinha, né? Então acho que a gente se soma nesse sentido. Ia ser algo nessa linha. Muito bem. Espero. A gente pede pra ele assistir e depois ele... ele comenta ele embaixo. Aí ali, fala, eu não falaria nada Não disso. é bem isso. Cara chato pra... E por último, como é que você lida sob pressão? Como é que eu lido sob pressão? Eu confesso que eu tenho facilidade. Facilidade. Assim, quem veio de agência... Quem veio de agência já respondeu. Já respondeu, né? A gente sabe o que é prazo, né? Esguelado, a gente sabe que, criar da noite pro dia. Não que a minha vida seja assim, mas eu confesso que eu tenho facilidade. O que eu costumei fazer de uns anos pra cá, eu sempre brinco, assim, tem 3 perfis de profissionais. Os boiadores, que eu não desejo a ninguém, adoro a música, mas deixa a vida me levar, eu acho que não é legal para a carreira de ninguém, tá? Então, eu acho que a gente não deve boiar, né, nas empresas e deixar o fluxo. Acho que descansar, pegar ar é uma coisa. E eu acho que quem evolui na carreira é porque ou é mega nadador, ou seja, fazedor ao extremo. Eu fui assim muito tempo na minha carreira. Ou então é mergulhador, que é como eu lido mais com a pressão. Então, aquelas semanas que são muito intensas, como eu sou dono do meu negócio, eu consigo encaixar, às vezes, 1 dia, 2 dias de trabalho ainda mais um pouquinho mais light. Sim. Então, eu tenho os momentos de mergulhar, e se tiver que virar à noite, trabalhar final de semana sem nenhum problema, porque eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Claro que, né, se é o dia a dia, não dá. Mas aí também eu alterno, então assim, mergulhei aqui, tem um momento que eu vou dar uma nadadinha, vou descansar um pouquinho e vou seguir. Muito bom. Essa câmera aqui é a sua câmera, você pode ficar à vontade para dar o seu recado, falar das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, se quiser falar do curso, fica à vontade, é sua. Beleza. Eu sempre gosto de reforçar, assim, a jornada profissional, ela é uma jornada que cada um tem que trilhar. Né? Ela é uma jornada que ela deve ser trilhada por cada um, mas não significa que ela sempre precisa ser solitária. A gente pode escolher os momentos que a gente vai trilhar junto com alguém, seja algum mentor, seja porque eu vou estar junto de algum colega, seja porque eu vou fazer algum curso, né? Então fica aqui a dica. As minhas redes sociais são, né, o @guru do Endomarte agora é @eu sou Carlos Palhares, né, o meu Insta, ali tem material semanalmente, né, bastante. LinkedIn é o meu nome inteiro, Carlos Eduardo Palhares André, então são as 2 redes mais fáceis de me achar. E a rede da minha empresa é o Insta também, @cora.me. São as maneiras mais fáceis aí de se conectar. Muito bem. Eu quero agradecer muito a sua Imagina, vinda Felipe. aqui. Quando eu seleciono... É que você falou uma coisa nos seus áudios que me deixou mexido, que você disse que se sentiu chamado. E de fato você foi chamado, mas a gente está falando sobre algo talvez desconhecido. Quando eu seleciono as pessoas que vão participar, é lógico que elas têm que estar alinhadas com o mote do Relaciocinando, mas elas normalmente são chamadas porque eu me identifico muito com o que aquela pessoa está dizendo ou o que aquela pessoa representa. Talvez um dia o Relaciocinando seja grande o suficiente para ter todo tipo de gente, mas por enquanto são pessoas que são realmente diferenciadas para o Felipe. Claro. Que sabe provavelmente o que está fazendo dentro desse podcast aqui. Então eu quero agradecer a sua vinda aqui. Você pegou vai pegar um avião ainda hoje? Não, né? não. Vamos descansar um pouco a cabeça E cara, eu realmente fui chamado, eu brinco que o homem lá de cima, ele coloca gente muito legal na minha vida, né, sempre foi assim. Então assim, a gente teve que mudar agendas de horário, assim, podia não ter dado certo, e deu certo tudo, né, então assim, meu voo chegou no horário hoje de manhã, fiz todas as reuniões que eu queria fazer, não peguei trânsito, cheguei aqui no horário, então cara, deu tudo certo, então assim, literalmente o homem lá de cima tá
colocando a mão aí. Se você não pegou o trânsito em São Paulo, provavelmente teve uma mãozinha a mais aí mesmo, porque eu não consigo imaginar outro cenário. Na primeira temporada a gente falou sobre endomarketing também, então se você esperava que hoje aqui a gente explicasse o que é endomarketing, falasse sobre a teoria, os conceitos, eu falo pra você, vai na primeira temporada, vai assistir o episódio que a gente recebeu a Rose, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com a cabeça mais expandida a respeito do endomarketing. Nossa proposta hoje era bem isso. Vamos falar um pouquinho além? Vamos mostrar um pouco da fragilidade e dos potenciais também do endomarketing? O combinado era, a gente vai falar sobre o que não é falado ainda. Eu espero que você tenha curtido muito esse episódio. Fica com a gente para os próximos. A rede social do Relaciocinando é @relaciocinar no Instagram. No YouTube, Relaciocinando, mas se o YouTube disser para você que você quer dizer relacionando, não deixa. Fala, não, eu estou procurando sim o Relaciocinando. Tá? E você está convidado a escutar a gente também no Spotify ou no seu gerenciador de áudio favorito. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.